No ar, programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Direção, Pastor Jairo Freitas. Alô minha gente, alô gente querida, povão amigo que está ligadinho na programação Nota 10 da Mirante FM, carinhosamente boa tarde em Monte Alegre, a cidade mais simpática de todo o Baixo Amazonas. Já são 13 horas e mais 30 minutos, hoje 22 de abril de 2021. A partir de agora, aumente o volume do seu rádio porque está no ar mais um programa Vida Triunfante da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Este programa, pela grande misericórdia de Deus, é apresentado de segunda a sexta-feira, sempre neste horário por esta emissora, para falar-lhes sobre a pessoa mais importante do universo, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. A partir de agora, amigo, você vai se deleitar espiritualmente ouvindo a primeira música evangélica do nosso programa. Boa tarde, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai ouvir hoje na voz do cantor Nani Azevedo, Jesus Maravilhoso. Esta canção vamos oferecê-la para a nossa semeadora do Reino de Deus, a irmã Rosiane Palmeira Soares. Ela está aniversariando hoje e se congrega na nossa congregação do bairro do Planalto. Parabéns, irmã Rosiane, é para você esta linda canção. Vamos oferecê-la também para os nossos amados irmãos Louro Bitu e a sua esposa irmã Wanda, lá na Fazenda Coração de Ouro, na comunidade Bom Jardim Grande, em Alenquer. Vamos oferecê-la também para os irmãos Adiel Santos e a sua esposa irmã Maeli, no bairro Esperança, em Alenquer. E para você que todos os dias aguarda a bela canção Jesus Maravilhoso, do cantor Nani Azevedo. Canção triunfante. Eu preciso de um milagre, Senhor, mas não posso desistir de lutar. Hoje creio que o Senhor vai escrever no sangue de Jesus o meu milagre terei. Eu creio em Ti, Senhor. Cante comigo. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Cante mais uma vez. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Aleluia. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso.
Preciso de um milagre, Senhor, mas não posso desistir de lutar. Mas não posso desistir de lutar. Hoje eu creio que o Senhor vai escrever com o sangue de Jesus o meu milagre terei. Eu creio em Ti, Senhor. Levante essa mão e cante a Ele. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Aleluia. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental. Continue ligado para você ter a certeza de estar sempre bem informado, porque vem aí as notícias do programa. Nesta noite, às 19 horas, convidamos você e a sua família para o culto da Vitória, na nossa congregação do bairro do Planalto, que fica localizada na Travessa Álvaro Pantoja, bem em frente ao conjunto habitacional Casas Populares. Momento de meditação. Deus vai falar conosco através da sua infalível palavra. Prepare o seu coração, porque está chegando a hora da verdade. Com o pastor Jairo Freitas. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Muito bem, meus caríssimos irmãos, meus amigos, chegamos ao momento mais importante do nosso programa, a Hora da Verdade. E a verdade de hoje está no Antigo Testamento, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar. E há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes.
Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque, fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca, jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifícios e com oferta, e nem com ofertas de manjares. Muito bem. Meus caríssimos irmãos, meus amigos, estamos diante de um texto bíblico histórico que narra, que descreve o que aconteceu naquele tempo, no tempo dos juízes. Este fato aconteceu entre os anos 1050 e 1100 antes de Cristo. Aconteceu exatamente em Silo. Silo foi a primeira capital religiosa do povo de Deus, do povo judeu, após Josué ter introduzido o povo na terra prometida. A terra prometida, todos nós sabemos, Canaã, que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó. E aí, mais ou menos 300 anos depois, aconteceu. Deus, através de Josué, através de Moisés, que não entrou na terra prometida, Moisés, foi Josué quem introduziu o povo. O povo atravessou o Jordão e a arca de Deus, aquela arca e também o santuário de Deus que fora construído no deserto, foram levados para esta cidade de Silo, uma pequena localidade que, segundo os arqueólogos, fica hoje na região da Cisjordânia. Quem já foi em Israel, eu nunca fui, sabe que a região da Cisjordânia hoje é um local de conflito muito forte naquela região. Pois é. Então, naquele tempo, Samuel era um jovem. Samuel era filho de Elcana e Ana. A mãe dele chamava-se Ana e o pai dele chamava-se Elcana. Samuel fazia parte da tribo de Efraim. Ele era um efraimita. E ele foi fruto de um milagre, porque a sua mãe era estéril. E a mãe, Ana, fez um voto com Deus, que se Deus desse um filho para ela, ela o entregaria. Assim que ela desmamasse o menino, ela o levaria, ela o entregaria para o juiz da época, para o sacerdote da época. E o juiz da época era Eli, o sacerdote da época, que era da tribo de Levi. E é impressionante que Deus, amigo, ele tem as suas exceções. Fazendo aqui um estudo, uma análise, o profeta Samuel, pela lei
judaica, ele não poderia ser sacerdote. Porque o sacerdócio foi instituído por Deus lá no deserto, e para ser sacerdote teria que ser da tribo de Levi. E Samuel, creio que Deus, como já falei, tem as suas exceções, ele não era da tribo de Levi. Samuel era da tribo de Efraim. Mas o caso de Samuel é um daqueles casos que só lá na eternidade é que Deus vai nos explicar. Olha, eu permiti que Samuel fosse sacerdote, que Samuel fosse juiz em Israel naquele tempo, porque eu tinha um propósito. E aí Deus vai explicar com certeza, e a gente vai entender. Mas, pela lógica da lei que foi dada lá no Monte Sinai, Samuel não podia ser sacerdote. E ele julgou Israel nos dias de Saul, porque nos dias de Davi, ele já não era mais juiz, porque ele já tinha se aposentado, e foi por isso que foi eleito, foi escolhido por Deus Saul para substituir o profeta Samuel. Muito bem. Mas fiz aqui uma síntese da história de Samuel para dizer que ele então foi entregue pela sua mãe. A mãe, Ana, cumpriu o voto. Se você tem um voto com Deus, você fez um voto com Deus, você fez uma aliança com Deus, cumpra. A própria Bíblia diz que melhor pagar o voto, é melhor não votar do que ficar devendo para Deus. Então, se você tem um voto com Deus, se Deus me fizer assim comigo, eu vou fazer assim, 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 assim. Você fez um voto com Deus, então cumpra o seu voto. E aqui nós estamos diante de um fato bíblico, de uma narrativa bíblica que fala de um filho que foi sacerdote, que foi juiz em Israel, fruto de um voto feito pela sua própria mãe. E ele então foi entregue pela sua mãe ao sacerdote Eli. Eli então o criou. Ele era já um rapaz. Os filhos de Eli eram execráveis, aqui segundo o texto. Essa palavra execrável é uma palavra que não é boa. O significado de ser execrável é alguém que tem que ser punido. Alguém que não está cumprindo a lei e precisa ser corrigido. Mas, lamentavelmente, Eli não corrigia os seus filhos. Mas isso aí vai ficar para o programa de amanhã, porque não vai dar tempo de pregar toda esta mensagem com base nesse texto hoje. E aí já estou avisando que amanhã a gente vai continuar a mensagem do texto. Muito bem, então, Samuel, exatamente porque Eli não podia confiar nos seus filhos, Samuel então dormia lá no tabernáculo. Por quê? Porque no tabernáculo tinha lá um candeeiro que não podia apagar. A lâmpada daquele candeeiro não podia se apagar, tinha que ficar acesa de dia e de noite, 24 horas. Então tinha que ter alguém lá de plantão. Então Samuel, já rapaz, recebeu esta incumbência, esta ordem do sacerdote. Você vai dormir lá no templo e você vai ficar de olho, você vai ficar observando
Quando a lâmpada do templo chegar ao final, começar a dar sinal de que vai apagar, então você vai ter que ir lá e completar o óleo. Havia um óleo específico, especial, um óleo inclusive aromático, para que fosse colocado lá naquele candeeiro, no candelabro. Não podia se apagar. Por isso que Samuel estava lá no templo. E diz aqui o texto, o versículo de número 3, missionária. Leia novamente só o versículo 3. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Pois é. Então Samuel estava lá no templo, estava lá no tabernáculo, observando a lâmpada, o candeeiro, o candelabro, que não podia se apagar. E diz aqui o texto: antes que a lâmpada do templo se apagasse, Samuel teve aquele cochilozinho e ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus. E aqui eu quero parar um pouquinho. Amigo, hoje nós somos o templo de Deus. Está lá escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, no versículo 16, lá está escrito que nós somos templo do Espírito Santo. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para sermos aqui na terra templo do Espírito Santo, isto é, morada do Espírito Santo. E a lâmpada, assim como a lâmpada do templo de Deus, do tabernáculo de Deus, naquele tempo lá em Silo, não podia se apagar, assim também, amigo, nós não podemos permitir que a lâmpada de Deus se apague na nossa vida. E a lâmpada de Deus hoje, amigo, para a minha vida e para a sua vida, é a palavra de Deus, conforme está escrito lá no Salmo 119, está escrito: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. E esta palavra, esta lâmpada precisa estar dentro de nós. Não pode faltar. Porque assim como lá no candelabro, aquela lâmpada podia se apagar se falhasse o óleo, assim também. O óleo simboliza a presença do Espírito Santo em nós. Então nós não podemos permitir que o Espírito Santo saia de nós. Pastor, o Espírito Santo pode sair de nós? Pode. A pessoa que vive na prática do pecado, na prática da feitiçaria, na prática da idolatria, do roubo, da mentira, na prática do consumo de drogas, eu tenho um compromisso com a verdade. O Espírito Santo não está presente na vida de uma pessoa que está agindo assim. E Deus está falando com todos nós nesta tarde. Está falando, assim como ele falou com Samuel. Ele falou com Samuel 4 vezes. Samuel não tinha experiência, não conhecia Deus. E ele era religioso, ele morava na casa do sacerdote. Quantas e quantas vezes o sacerdote leu a Bíblia naquele tempo, que era em rolos, não é como hoje, a Bíblia bonitinha, né, que você coloca até no bolso. A Bíblia era escrita em pergaminhos, em papiro,
Então, eram grandes volumes, mas Samuel ouviu certamente muitas vezes o sacerdote lendo os livros, parte dos livros que já tinham sido escritos naquele tempo. Mas ele nunca tinha tido uma experiência com Deus. E ele teve naquela noite. No programa de amanhã, prometo a você que nós vamos continuar com este assunto. Não perca o programa de amanhã. Mas por hoje, fique guardando na sua mente que a lâmpada do templo não pode se apagar. Para muitos a lâmpada já se apagou. Mas você que me ouve nesta tarde, Deus, Ele quer colocar em você um azeite novo. Mas Ele só vai colocar azeite se você permitir, se você quiser. Se você não quiser, a lâmpada vai continuar apagada. O templo que é você vai continuar sendo vai ficar no escuro, vai ficar em trevas, vai continuar em trevas. Mas no programa de amanhã, e se não der tempo da gente concluir todo o assunto deste texto, a gente conclui na segunda-feira. Mas você vai ficar sabendo. Você vai ficar sabendo do que é necessário para que o templo receba a verdadeira luz. Que Deus nos abençoe e agora nós vamos orar. Sim, pastor Jairo, nós temos 2 pedidos de orações. A irmã Jeane, ela está doente, mora no Bom Jardim, em Alenquer. Sim. E a irmã Raimunda, no Igarapé de Areia, também em Alenquer. Também estão Então, doentes. nós vamos orar. O mesmo Deus que se revelou para Samuel é o mesmo Deus que está falando nesta tarde, Ele não mudou. Ele vai fazer o milagre na vida da irmã Raimunda e da irmã Jeane, no município de Alenquer. Pai querido, mais uma vez o teu evangelho, a tua palavra foi pregada. Paizinho, eu quero agora te apresentar as pessoas, os amigos que ouviram a tua palavra e que estão querendo receber o óleo que simboliza o Espírito Santo, para que o templo fique iluminado. Meu Deus, faz o milagre. Faz o milagre na vida destas pessoas, perdoando os seus pecados, registrando seus nomes no livro da vida, e que todas estas pessoas permaneçam firmes até o dia da sua vinda. Pai, te apresento a irmã Raimunda e a irmã Jeane. Estão precisando agora, meu Deus, de um milagre. E assim como o Senhor realizou um milagre na vida de Ana, gerando Samuel, pois ela era estéril, assim, Senhor, intervém na vida da irmã Raimunda e da irmã Jeane, onde elas estejam agora ouvindo esta mensagem, que elas recebam o impacto do teu poder, do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia e fiquem curadas para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Pela graça de Deus, estamos chegando ao final de mais um programa Vida Triunfante. Obrigado pela sua audiência. Amanhã tem mais. Sexta-feira estaremos juntinhos novamente pelas ondas da Mirante FM com mais um programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Os meus agradecimentos à missionária Sara Freitas, ao presbítero Elisandro, que me ajudaram a produzir este programa. Boa tarde a todos, um excelente final de quinta-feira e até amanhã, sexta-feira, se Deus quiser. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que vive e reina por toda a eternidade, seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Boa tarde!